Fala galera, História em Pauta número 70 e dessa vez falando sobre o cursinho pré-vestibular popular Minervino de Oliveira, onde quem faz parte é o nosso companheiro aqui do grupo de estudos americanista Cipriano Barata, Rafael Freitas. Só lembrando que quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Perspectiva, né, para esses jovens, alguns até nem tão jovens, mas que tenham uma perspectiva diferente, né, para a sua vida e de repente escrever ou mudar a escrita da sua história. Eu sou o professor Jairo, né, dou aula de matemática no curso e me sinto assim muito à vontade e sinto um privilegiado de poder trabalhar com essa galera. Então agora vamos para a apresentação dos alunos. Quero que vocês digam o nome, se vocês trabalham, se não trabalham, como é que conheceram o cursinho popular Minervino aí, e como é que está sendo as aulas no cursinho. Bom dia, comunidade aí. Meu nome é Ana Paula, sou aluna do cursinho, moro em Alvorada, no Umbu, bairro Umbu, que é do lado ali, bem pertinho do Instituto Federal, ali onde tem as aulas, né, do Minervino. E estou muito feliz de estar participando desse projeto bem legal aí de inclusão aí, né? E a cada dia é uma expectativa de um futuro melhor, ingressar numa universidade pública, né? E, bom, é isso. Quantos anos tu tem, Paulo? Tenho 37. Que ruim. Então, 37 anos. Dizem que é delicado perguntar a idade para as moças, né, o colega Fábio Mel? Mas é importante porque o cursinho ele tem essa capacidade de agregar pessoas de diversas idades, né? Sim, sim. Isso que é importante também, que é uma experiência que tu adquire. Claro. Pessoas, né, de faixas etárias diferentes. Sim. De pessoas mais novas, outras um pouco mais velhas, né? E a gente aprende muito, né, com as diversidades ali. Quem é o próximo aí? Corajoso ou corajosa? Eu. Bom, eu sou a Bruna. Eu sou aluna do cursinho também. Trabalho na Juscergues. Tenho 20 anos. E eu acredito que o cursinho ele é um grande passo assim, para todos nós. Assim, tanto como uma realização de sonhos, quanto um projeto para melhorar. Acredito que tudo, assim, a vida de muita gente. Acho que o que a gente vai aprender não é só o necessário para estar numa federal, para cursar uma faculdade, mas alguma coisa que vai agregar muito na nossa vida daqui e além. Acredito que é isso. Perfeito. Bom dia, eu sou a Anne. Eu entrei para o cursinho como... Quando a gente acaba o ensino médio, a gente pensa, a maioria, por estar lá mesmo, a gente vê a necessidade de trabalhar para ajudar os pais, a gente vê como se a gente já tivesse com um script pronto para a nossa vida. A gente vai sair, dali a gente vai trabalhar e a gente não tem como competir, a gente vai ver nossas notas. No Enem, por exemplo, com o preparo que a gente tem, a gente não vai ver saída muitas vezes. Então, o cursinho, ele foi uma luz no fim do túnel para quem achava que não ia conseguir competir contra pessoas que estão num ensino mais puxado nisso e acima. Então, o cursinho ele foi bem isso, e entrar e ver até a convivência mesmo. A convivência que a gente tem lá, a gente vai levar ela para o resto da vida. A gente vai conviver com pessoas lá de realidades diferentes. E é isso, eu tenho 18 anos, eu acabei de sair do médio, então tem gente que não está nisso faz muito tempo. Então, isso é uma porta pra gente, que a gente vai aproveitar. Muito bem. Bom dia, meu nome é Gabriel, eu tenho 18 anos e eu acho que o cursinho não é só um preparo pro Enem ou para um vestibular, mas é como se fosse uma porta que nos abriu para a gente sair da rotina. A nossa vida sempre foi a vida da minoria sempre foi assim, sempre foi trabalho e exploração, e a gente está saindo disso. E a gente está
cada vez mais tendo um posicionamento em relação a isso. A gente está saindo dessa alienação que nos é dada desde o início e nos leva toda a vida. Então, eu acho que isso é uma porta que no Minervino tem, onde nenhuma outro cursinho pré-vestibular tem, essa realidade que bate com a gente e nos mostra realmente que existe tudo isso. E aproveitando que tá com o microfone, eu quero saber de ti, depois de todos vocês, qual é o curso que vocês querem prestar para vestibular? Eu quero fazer medicina. É difícil, mas eu vou tentar. Não, nada é difícil se tu tiver esforço. Pausa pra selfie. E vamos lá, quem é o próximo aí? Ela não falou, né? Ela já falou, né? Qual é o curso que tu quer prestar Bom, vestibular? Eu pretendo, desde sempre, psicologia, mas a gente vê o esforço de um professor, a gente vai ficar com aquilo a minha opção primária provavelmente vai ser filosofia. Eu vou querer lecionar filosofia. Ah, legal. E tá faltando professor de filosofia no ensino médio. Ah, bastante. Filosofia e até geografia porque- são os que mais faltam. Sim, e Geografia. geografia. Olha, se tu fizer pra geografia, tu tem um leque imenso de oportunidade aí, tanto em escolas municipais quanto estaduais. Bom, então, eu sou a Ana Paula, né? Eu penso em... Cara, eu tenho 3, assim, opções, assim, o que tá no coração mesmo é história, né? Eu sou apaixonada por história e tal. Queria até me formar em história, mas aí eu vejo um mercado, assim, meio fraco, assim, pra história. Ciências sociais também, tá no coração. Geografia, né? Geografia As humanas mesmo, né? Geografia é uma área. Que eu quero que me leve pra sala de aula também, né? Quero dar aula, né? Sobre essa matéria, sobre... Por exemplo, eu sou formado em História, mas eu dou aula de História e Geografia numa escola em Canoas. Sim, é que é muito parecido, né? Tá junto, né? Geografia e História, não né? tem professor de Geografia. Pois é. Aí tu acaba tendo que fazer ali tá bem difícil mesmo. pra... Bom, vou passar para... Bom, eu quero Ciências Sociais. Desde que eu entrei no cursinho, eu tinha a ideia formada de que eu não queria dar aula. Isso não era nenhuma possibilidade pra mim. Mas aí depois, vendo assim tudo, ainda não é uma coisa que eu tenho certeza, mas é uma luz assim que me abriu que talvez, de repente, eu queira dar aula. Mas acho que é muito ainda, mas o que eu quero com certeza é Ciências Sociais. Bacana, o pessoal bem voltado pra área das humanas aí, né? Legal. E tu, Jair, pretende fazer qual curso? Primeiro, assim, que eu fiquei até um pouco, assim, satisfeito, né, com alguns tendo opção para ir para a área das licenciaturas, porque é muito importante, assim, que dentro, né, da sala de aula a gente tenha professores que tenham um pensamento, assim, né, mais progressista e que tenham sido alimentados, né, dentro de um sistema que permite essa visão mais democrática de acesso aos locais da sociedade, ocupação, né, dos locais da sociedade. Então é importante que alunos assim que venham da periferia que também entrem na sala de aula, porque eles serão formadores, né, de outras, ajudarão a formar outros pensamentos, ajudarão a vamos dizer assim, disseminar essa semente, né? Então acho isso aí muito importante, né? Assim como função social essa questão. E eu não pretendo fazer nenhum outro curso, Freitas. Mas é interessante porque professor de matemática também falta muito. E muitas faculdades de matemática estão se extinguindo por aí. E uma coisa assim, até ontem o Freitas estava conversando comigo ali na praça, que a gente teve uma reunião, sobre a questão dos professores de exatas que não têm assim, muito esse caráter mais de uma visão social diferente, né, de uma coisa assim mais menos alicerçada naquilo que já é comum, né, como o sistema de relacionamento da sociedade. Que o pessoal das humanas que é mais assim contraventor nesse sentido, né? E então, mas eu até falei para ele que isso está mudando bastante, né? E a gente tem na área das exatas assim vários colegas que também pensam no novo modelo de sociedade, né? Uma nova forma de
de inclusão, de que todos devem ocupar os seus espaços e ter a sua história redigida pelo próprio punho. Bom, eu quero saber agora, como é que surgiu essa ideia de montar o cursinho popular Minervino de Oliveira? Não sei se o Freitas responde, ou o professor responde, ou algum dos alunos que também queira participar dessa resposta. A Ana pode fazer uns comentários a posterior aí, mas eu vou começar falando aí. Surgiu desde dezembro do ano passado aí, o coletivo negro Minervino de Oliveira, que é um coletivo que é do movimento negro classista. Então, é óbvio que a gente não é pós-moderno. Ele não é daqueles dos movimentos negros que só aceitam negros importante deixar isso bem claro. Nas suas fileiras. Até porque o nosso modelo de luta são os quilombos, onde participavam junto, ombro a ombro, indígenas, brancos e negros. Então a gente começou fazendo como primeira atividade nossa, durante as férias da UAMA, que é a União das Associações de Moradores de Alvorada, durante as férias da instituição, quando estava todo mundo de férias viajando, a gente fez contato pela rede social, se comunicou com a presidenta, Magda, né? E a gente perguntou a ela sobre a possibilidade de fazer um cursinho popular lá dentro. E ela apoiou a ideia, a gente começou a se reunir. E desde a segunda reunião, a Ana Paula esteve com a gente, né? Discutindo as pautas e tudo mais. A Ana até ajudou numa iniciativa nossa inicial lá de fazer uma horta comunitária, foi lá e carpiu conosco lá. Né, foi momentos muito bons lá, tomando Coca-Cola e tomando um chimarrão, né? Uma água, sempre trazia uma água, que era muito boa. É o calorão, né? Né, então a gente começou aí desde dezembro essa ideia aí, a partir do coletivo Negro Minervino de Oliveira, que está se formando aí. Está se formando em paralelo com o cursinho Minervino, e o cursinho Minervino é formado pelo coletivo negro e outras pessoas de vários partidos políticos diferentes, de várias organizações políticas, ou apenas sindicalistas, e pessoas que militam pela educação, né? Então a gente formou um grupo que se pauta não apenas pela causa do povo negro, mas também pelas outras minorias, como a questão das mulheres, da população LGBT, pela juventude também. Então a gente está sendo um grupo que está crescendo muito e surgiu desde dezembro, a partir do coletivo Negro Minervino. Tem algumas lembranças dessa época aí, Ana? Bom, a lembrança que eu tenho é a horta, né? A horta, ela nasceu morta, aquela horta, infelizmente, né? A gente tava tentando mobilizar, assim, as pessoas para capinar a horta e tal, né? Mas aí não rolou, aí, porque o grupo que tava ali, chegando ali, era tudo de professores, né? Os intelectuais, né? Então ninguém pega uma enxada, né? Aí tava difícil. A gente queria mobilizar, de repente, a comunidade lá do Umbu, mas também ficou difícil, e aí a horta... Cheguei a mandar umas capinadas lá, mas não rolou muito, não foi muito adiante. Mas o que importa é que a horta morreu, mas o cursinho, vida longa pro Minervino, né? E só ressaltando a questão sobre a especificidade do movimento negro classista do coletivo Negro Minervino de Oliveira, é que nós respeitamos toda a organização toda a organização do movimento negro, né? Nós admiramos principalmente os Panteras Negras, que se organizava. É uma organização feita por negros, para os negros, né? Mas a nossa pauta é essa, tendo como modelo de luta os quilombos, né? E respeitando toda a forma de organização. Tem mais alguma contribuição aí? Não? Tu que é o mediador do programa? Eu tô vendo aqui o roteiro improvisado que a gente fez. Eu quero que vocês contem pra nós aí como é que foi a entrevista de vocês no Diário Gaúcho, que vocês parece que foram entrevistados pelo Diário Gaúcho, não foram? Sim. Todos vocês foram? Fomos nós três aqui. E aí, como é que foi? Fomos nós três aqui e outras pessoas que não vieram. Então, foi bem legal, assim, a gente se sentiu também, né, bem, como é que eu vou dizer? Prestigiados. Sim, prestigiados, isso. E a jornalista quis uma entrevista um pouco mais, se estender um pouco mais ali comigo, eu estava desempregada no momento, né? Aí quis saber um pouco da história de vida de cada um, assim, achei legal cada um falar um pouco da história de vida, foi bem emocionante também, teve momentos ali bem fortes ali, né, porque cada um tem uma história, né, e deu uma repercussão, assim, as pessoas vendo nós lá no Diário Gaúcho, até no cursinho, todo mundo querendo saber como é que ia entrar, como é que eu vou fazer para entrar, e pô, que legal essa iniciativa. E aí tem até um comentário, uma foto que o
Rafael Melo colocou no Facebook, conseguimos colocar Alvorada na primeira página sem matar ninguém. Eu achei muito legal aquilo ali. Vou passar o microfone. É sempre muito emocionante quando a gente para um pouco para falar um pouco das nossas vidas e da vida dos professores, né? O Minervino, ele é vivo e ele é cheio de histórias que são que tem vários motivos e várias coisas. Então, os professores que nos disponibilizaram isso, eu tenho agradecimento para todos. Eu acho que todo mundo do Minervino tem agradecimento para eles, porque eles praticamente salvaram nossas vidas, né? Bom, é bem comovente ouvir cada um sendo não aquela pessoa que a gente vê, mas sendo uma história, uma vida. Pode falar um pouco mais assim, perto do microfone aí. Tá bom. E a gente foi bem assim, a gente não esperava nem aparecer na capa, porque foi uma brincadeira que foi feita lá na hora. Então, quando começamos a conversar e ela perguntar sobre a gente lá no cursinho, e daí foi um chororô, porque a gente também não... Esse prestígio, o orgulho de representar o cursinho até numa entrevista para um jornal, nunca queria imaginar. Da ideia de surgir um monte de gente e fazer isso. Os professores, assim, eu fico abobada até hoje, porque eu não esperava conhecer professores iguais àqueles. Além de ser um cursinho assim, envolve uma emoção, envolve um sentimento. A gente não está no ensino médio, a gente está num lugar que é nosso e parece que é feito pela gente, é melhor. Então, acho que isso vai adiante. Agora vamos falar um pouco sobre as aulas. Como é que funciona essa organização das aulas? Como é que vocês chegam lá, tem aula de quê? Com quem? O professor também pode falar um pouco sobre isso. Eu vou falar primeiro assim como que eu caí dentro do Minervino, né? Que na realidade, assim, eu fui meio que espionar o Minervino porque eu era um espião, era um infiltrado. Porque eu sou de Cachoeirinha, né? Eu não sou da comunidade de Alvorada. E eu tenho filiação em um partido político, enfim. E aí dentro das reuniões, do diretório, enfim, das discussões, né? Foi proposto a criação de um curso popular em Cachoeirinha. Até eu, junto com outro membro do diretório, agora presidente, e a gente discutiu isso e ele achou bastante interessante, já estava com a ideia também, e eu achei que Cachoeirinha já está num momento bastante interessante para ter o seu curso popular. Conversei com ele e ele disse, a ideia é ótima, mas eu não tenho a menor ideia como se faz isso. E eu, assim, eu também não tenho. Né? Disse, bom, daí... casualmente, né, acompanhando o Facebook e tal, eu vi um movimento de alguns ex-alunos meus, de um outro cursinho, não popular, que estavam assim organizando. E aí eu pedi para participar, eu disse, eu quero ir lá participar, eu quero ver como é que é, porque a gente está aí com ideia de organizar um popular em Cachoeirinha. E fui lá, e aí, né, só que daí eu fui picado, né, daí... Tu vai lá, tu te contagia, tu fica tomado daquela energia ali de organizar a coisa. E aí me convidaram, né, para dar aula de matemática e eu aceitei assim na mesma hora, né. Eu estava já esperando que me convidassem na real, né. E aí me convidaram, eu aceitei, né. E aí foi assim que eu acabei caindo, né. Como funciona a sistemática das aulas ali, no Minervino, totalmente organizado como um curso pago, né? Tem o horário de funcionamento, de entrada e de saída, tem o programa das aulas, tem os professores das áreas que se revezam, algumas aulas são feitas com 2 professores ao mesmo tempo, né? Tem uma apostila elaborada pelos professores, uma apostila bem organizada, com uma diagramação bem adequada, então tem uma estrutura assim, para 1 ano de funcionamento, nem bem 1 ano de funcionamento, uma estrutura bastante interessante, assim, e acredito que isso esteja aí, né, satisfazendo os alunos, né, pelo que a gente tem observado. E aí eu aproveito até para mandar um recado para os nossos alunos que estão agora ouvindo, né, para que eles, né, mantenham essa vibe aí de uma coisa positiva, né, de acreditar que realmente é possível, porque é possível,
né? Nós temos aí ainda, né? Ainda temos as políticas de ações afirmativas, né? Que fazem alguns reparos bastante adequados, né? Reparos que devem realmente ser feitos. E então que nós aproveitemos essas vantagens, né, vamos dizer assim, e nós vamos lá ocupar, né? As cadeiras estão lá, né? Então só falta a gente colocar o nosso bumbum lá nessas cadeiras e ocupar a universidade. Tá certo. Querem falar? Podem falar. Não? Tem certeza? Então vamos para um breve intervalo, né? Vamos tocar aqui 3 músicas. Clara Nunes, O Canto das Três Raças. Depois o Crioulo, O Menino Mimado. Mundo Rural com Poder Popular. E Alvorada Voraz. Será que tem alguma coisa a ver com a Alvorada? Com a terra americanista Alvorada? Isso aí é uma homenagem à aluna Ana Paula, que é muito fã do RPM. Ah, tem aquela música do RPM, que é Rádio Pirata. Então, tá numa rádio comunitária aqui, né? Claro, não é Rádio Pirata, as pessoas às vezes confundem, né? Então vamos pra música e já voltamos com História em Pauta edição 70. Voltamos então com História em Pauta edição 70, aqui da Rádio A Voz do Morro, diretamente para os trabalhadores, estudantes, desempregados, proletários do Morro Santana, dos arredores, de Porto Alegre e do mundo. Não posso esquecer da Alvorada. De Alvorada também. Alvorada Voraz. Cachoeirinha. E a Cachoeirinha também. Direto da FM 88.3 e pelo site avozdomorro.blogspot.com. Freitas, eu queria, antes de retomar aqui o nosso assunto sobre o cursinho popular, eu quero que tu fale aqui sobre a Organização para a Libertação do Povo Negro, que deixaram aqui um panfleto. Mas já mando um abraço pro companheiro Onir. Grande Onir, participou aqui do História em Pauta sobre a Frente Quilombola. Ele que faz parte da Frente Quilombola, uma organização aí em prol dos indígenas e dos negros, né? Então a gente até passou aqui para os nossos convidados aí um panfleto aí explicando bem a pauta aí da OLPN, que é a sigla para a Organização para a Libertação do Povo Negro, falando sobre um PLIP. Já ouviu falar em PLIP, essa sigla aí? Nunca ouvi falar. PLIP, já ouviu falar, Jairo? PLIP. PLIP é Projeto de Lei de Iniciativa Popular, que é uma forma dos cidadãos comuns, unidos no mesmo objetivo, elaborarem leis que os beneficiem, encaminhá-las ao Congresso Nacional para serem aprovadas pelos deputados e senadores. Então, uma pauta aí da OLPN, e com certeza o Coletivo Negro Minervino de Oliveira vai abraçar essa causa aí também, é sobre um projeto de lei para uma reparação exigida equivalente a valores em torno de 160 bilhões de reais anuais durante pelo menos 30 anos, que será coletiva e vai beneficiar toda a comunidade onde a presença de descendentes de escravizados for significativa, ou seja, quilombos, favelas, palafitas, aglomerados de grandes cidades e todas as áreas rurais e urbanas onde os negros vivem em condições de vulnerabilidade. Então a gente vai, tendo em vista aí que foi aprovado aí no Encontro Nacional de Negras e Negros do Brasil em janeiro de 2015, o projeto de lei de iniciativa populares que estabelece normas para reparação aos descendentes de povos africanos escravizados no Brasil. Então é uma pauta que a gente vai abraçar com certeza. E não já vamos divulgar a partir de agora. Como o Cipriano Barato também. Com certeza. Então eu queria retomar aqui então a conversa com o pessoal do cursinho e saber a opinião de vocês, de cada um de vocês. O que vocês acham sobre o vestibular? A gente conversou um pouco sobre isso no intervalo, né? Eu quero saber a opinião de cada um aí sobre o vestibular no Brasil, que é o meio de ingresso aí a... Bom, sou a Ana Paula. A questão do vestibular, eu acho que ele é bem complicado, assim. A gente não tem uma base assim legal para ir lá e disputar um vestibular, porque a gente não sai preparado de uma escola pública, né, do ensino público, que já vem bem defasado. E aí a gente até acha que de repente pode ter uma possibilidade de entrar, e quando vê, chega lá, se depara com uma prova absurda, assim, né, de difícil. Então, sei lá, parece que eu penso assim que é um jeito assim que tu não pra te vetar, assim, que te não entrar mesmo, né? Pra te não entrar mesmo na universidade pública, assim, os vestibulares é muito difícil, assim, pro aluno que vem de escola pública passar, tanto que a gente vê, assim, ninguém passa de primeira, né?
É muito difícil mesmo. Vestibular eu fiz um só. Pela primeira vez eu fiz esse ano. Eu tenho feito o Enem. O Enem eu acho que ele já não é tão difícil que nem o vestibular assim da URGS, né? Que eu fiz o vestibular da URGS. O Enem eu acho que ele é um pouco menos complicado, mas é difícil também. O problema da URGS é que ela dificulta ao máximo, né? Ela divide as cotas entre o vestibular, Enem, ainda divide universal, cota para colégio público. Deveria ser ao contrário, deveria ser cota para colégio privado. Porque é uma universidade pública. Deveria reservar, 5% das vagas de qualquer curso para estudantes de escola privada, não ao contrário. Reservar para alunos de escola pública. E pior de tudo é o seguinte, que tem muito aluno que cursa o ensino fundamental em escola privada e faz o ensino médio em escola pública só para ter direito a fazer o Enem ou para entrar nas universidades via a cota de escola pública, né? Ou via o Enem, enfim. Isso é meio louco, assim, porque quando eu tava lá na escola pública lá e tal, terminando o ensino médio, que foi o ano passado, né, agora que eu tô começando a entender entender isso, porque se é uma universidade pública, tu tá saindo da escola pública, tu não deveria já sair dali, já entrar, já assim numa universidade, eu acho que deveria ser assim. Eu sou a favor de que fosse assim, o aluno que sai da escola pública já tem uma vaga garantida na universidade. Mas só que não, né, tu sai da escola pública, tu não vai entrar aqui numa universidade pública, porque não tem como, é muito difícil, né. Por enquanto, assim, o vestibular é um mal necessário, né. Por enquanto, o modelo educacional que está vigente, né, ficamos ainda à mercê, ficamos presos a essa prova, né. Mas se tiver uma mudança estrutural, né, no processo educativo como um todo, desde a primeira série lá do ensino fundamental, nada mais justo do que o aluno de escola pública seguir numa instituição pública, né? Já que, teoricamente, o aluno de escola pública ele não tem condições de bancar uma escola privada. Então, da mesma forma, não teria muito menos condições de bancar um curso superior privado. Né? Então, é uma questão assim, meio lógica, né? Mas a gente se vê o contrário. Aí agora, nesses últimos anos, né, felizmente, né, a gente comemora um pouco essa pequena mudança, né, significativa da periferia entrando na universidade. Né? Um tempo atrás, tu não via, né, tu não percebia negros, não percebia o pessoal da periferia tão presente na universidade. Ainda falta muito, mas se vê, né, aquela história de menos carros no estacionamento da URGS e mais pessoas no agronomia. Né? Ônibus lotado na agronomia e estacionamento vazio. Isso é o que a gente gostaria que fosse. Né? Menos automóveis nos estacionamentos e mais pessoas usando o ônibus de agronomia para ir para a URGS. Então, a gente tem que se apegar por enquanto, né, a essa situação ainda. Né? O vestibular está aí. Né, o pessoal do Minervino vai fazer a prova e eu vejo assim, momentaneamente, é o que nós temos, né, é o nosso prato do dia. Então, vamos aí encarar, né, eu sempre, que eu acho que eu sou o cara chato lá, porque de vez eu dou, essa quinta, que eu dou aula na quinta-feira, e eu não xinguei ninguém, né, então acho que eu esqueci, né, mas quinta-feira que vem pode ter certeza que eu vou. Que eu sempre digo, que não adianta, né? É legal, a aula é legal, o pessoal é legal, são queridos, são afetivos, os amores são, mas se não se encarnar, também não adianta. Né? Então é necessário aquele momento de estudo e vejo isso muito forte, é possível. Né? E aí vão perceber depois no final, lá no ano que vem, quando tiver um nominalista, né? Vão perceber que quando a gente fala que é possível, é porque realmente é. Né? Então vai valer muito a pena esse ano de um pouco de sacrifício para depois ter uma mudança de trajetória no seu resto de vida. Eu acredito que o vestibular, assim, ele é muito maçante e ele te frustra, porque tu sai da escola pública, tu não tá nem um pouco preparado para aquilo. É uma coisa que tu chega lá, tem coisa que tu nem entende. E aí
tu vai lá, tu não consegue, por isso que muitas pessoas, ao meu ver, desistem. Mas a gente, assim, eu digo por mim, o cursinho foi uma oportunidade que eu tive, e com certeza eu não vou desistir, até eu passar eu não vou desistir. Então da mesma forma, assim, que te frustra, te motiva, e pra mim foi isso, assim. Então, a faculdade ainda, a Universidade de URGS, ela é muito elitista, e eu acho que a gente tem que estar lá pra desconstruir isso e para mostrar que já que o vestibular está aí, já que é preciso dele ainda, a gente vai conseguir assim. Não vai só para os alunos também, né? A gente falou muito dos alunos e esqueceu um pouco da classe trabalhadora que quer entrar na faculdade, na universidade. E é um negócio que o trabalhador ele é explorado. E pega até dois ônibus pra voltar pra casa, passa horas no trânsito, dentro do ônibus cheio, lotado, no Umbu, no Cairu, né? Então, é algo que te faz desistir. Tu sai da tua zona de conforto pra estudar. E a sociedade fica te puxando pra voltar pra zona de conforto, dorme um pouco, descansa agora o tempo que tu tem, mas não, tu tem que trabalhar, tu tem que estudar, tu tem que te esforçar. E é algo que acontece direto. A minha mãe, ela trabalha e mal vejo ela em casa. Então, é algo que acontece muito com ela. E é difícil. Ela não tem carro, ela não tem nada e ela chega cansada, ela estressada e dorme pouco. E ela ainda tem que estudar, tem que ter tempo para estudar. Então, é algo extremamente difícil. Não só para os estudantes, mas para a classe trabalhadora também. Bom, o meu caso foi que eu saí e fui fazer o Enem por esporte. Tá, vou fazer o Enem, mas óbvio que eu não vou passar. Então eu cheguei lá e fiz o Enem e eu vi que era o que eu estudava, mas ele estava aplicado de forma diferente. E eu nunca tinha visto aquilo, porque parece que o ensino médio ele não está te preparando para aquilo, parece que ele já está te falando. Não, tu não vai entrar na faculdade, a gente está só te dando um ensino básico aqui e depois tu vai trabalhar e seguir tua vida, como se deve ser. Não era para ser assim. Então, quando eu vi a prova e eu compreendi um pouco sobre o que eu tinha que estudar, eu queria me agarrar nisso e eu falei, eu vou entrar na faculdade. Acabou, é aí. E eu vi que eu em mim, assim, eu acho que é só estudando que eu posso mudar isso. E a gente tem capacidade para isso. O Marcito tem uma pergunta aqui para os alunos. Vocês conhecem o Marcitão, né? Lá vem treta. Caso eles não passem, o que pretendem fazer da vida? Bem motivador, nosso professor Marcito. Eu vou passar. Então é isso. Ouve, Marcito. Continuar estudando. A gente nunca vai desistir, não. A gente pode começar a trabalhar, mas a gente vai continuar. Vai continuar tentando, porque é nosso sonho. E por mais que nos puxem o saco mesmo, a gente vai puxar mais o saco deles ainda, a gente vai chegar lá. Que nem o Jairo disse. A nossa bunda tá lá. Tem que chegar lá. Eu acho que da minha parte não vai ter desistência não, porque eu acho que é o meu foco e é o meu caminho, eu vou seguir ele. Mesmo que eu tenha notas ruins, eu vou trabalhar em cima disso pra melhorar elas, eu não vou cair fora não. Tá certo, mas baseado nessa questão do vestibular, eu quero saber de vocês como é que vocês também encaram uma questão que está totalmente relacionada com esse vestibular, que é a reforma do ensino médio. Né? Mais um instrumento aí que vem para dificultar, passa para a população uma ideia de liberdade, né? Que o aluno pode escolher as suas disciplinas e tal, mas na verdade é só um instrumento que visa dificultar o acesso aí das classes populares na universidade pública elitizada. Quero saber a opinião de vocês, assim, mesmo que vocês não saibam os pormenores, quero saber o que vocês acham sobre essa questão da reforma do ensino médio aí. Na minha opinião, eu acho que se tu não tiver um conhecimento básico de tudo, tu é uma pessoa alienada. Se tu não tiver o conhecimento básico das poucas disciplinas, como é que tu vai te focar em uma só? Como é que tu vai escolher a que tu quer se focar mais se tu não conhecer o resto? Acho que tu tem que ter um amplo conhecimento. E esse negócio de
ter esse amplo conhecimento num turno e no outro tu se focar em uma disciplina, ele não se aplica a quem tem que trabalhar no outro turno. Quem não tem condições de ficar 2 turnos estudando. Eu acho que isso é mais uma estratégia do sistema de alienar e das pessoas do senso crítico, né? Do senso social, assim. O que as disciplinas que eles estão... Mas eles estão querendo retirar, assim, a humanas, né? A história, já não vai para eles, já não vai ter... Que eu acho que já é uma dificuldade, professor. Eu sei porque eu sou aluna, estou em sala de aula, eu sei como é que funciona. É uma dificuldade, professor de história, dar aula de história em sala de aula. Porque o que acontece? Os alunos, eles não querem saber de história porque eles ligam a história à política. Né? E esse sistema ele já demoniou a política, já, né? Tá uma demonização do lado da política. Então, não quero saber de história. Então, que legal, olha só, tirando a história do quadro, a gente não precisa mais ter essa aula de história, a gente não precisa ter aula de geografia, a gente não precisa pensar sobre essas questões, né? Geográficas, né? Históricas e tal. Então, isso eu acho que já é mais uma estratégia, assim, para alienar mesmo as pessoas, né? O Gabriel. Sim, prepara o pessoal para trabalhar mesmo, né? Para ser explorado e é isso. A gente vai trabalhar e... A gente não vai ter, tipo, que nem a gente estava conversando no intervalo, né? A gente, não vamos ter aquelas disciplinas ali, mas vamos voltando de novo pro vestibular. Vai ter lá todas as matérias que a gente vai ter que saber, né? Da geral lá, né? E aí a gente não teve aquilo ali... Como é que vai ser? Como é que a gente não está preparado? Eu acho que essa reforma aí, eu não estou de acordo com essa reforma. E eles estão investindo em muitas propagandas, alunos, né, dizendo que essa reforma é legal e tal. Não, mas isso não foi discutido. Isso não foi discutido nas escolas, isso não foi falado nas escolas, isso foi uma coisa que foi de cima para baixo. Vamos lá aprovar isso aqui, vai ser isso e deu. Isso não foi discutido. Sabe, perguntaram lá pro aluno se eu quero, tu quer, eu quero escolher as tuas matérias. Não, cara. Claro, com certeza, todo mundo vai querer, né? Escolher, mas a gente precisa de todas as matérias, né? A gente precisa de tudo para poder se preparar bem, né? Aquela propaganda é bem... Não nos representa, mas é tentadora, né? Aquele negócio de... eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo. Eu não quero... Mas não é o caminho que parece mais fácil, mas não é, porque se tu não souber tudo sobre tudo, nem que seja o mínimo, tu não vai conseguir, é que nem a Anne falou, tu não consegue escolher uma coisa se tu não souber todas as outras. Claro que tu não vai gostar, sei lá, de física, não, ou tu vai, né, mas alguma matéria tu não vai gostar, isso com certeza, mas não significa que tu não tenha que estudar ela ou que saber o mínimo, porque em algum momento ela vai ser necessária, e tanto quanto no vestibular, porque tu não vai poder chegar lá e escolher o que tu quer fazer, tu vai ter que fazer tudo, então Pode falar, professor. Eu quero saber a tua opinião também sobre isso. É assim, né? Existe aí... Primeiro eu quero comentar sobre a propaganda institucional, né? Do atual governo, né? Chamar isso de governo, né? Então, que tem um comercial lá institucional falando sobre as reformas da educação, enfim. E aí coloca lá na escolha profissional, né, dos alunos, é uma coisa assim bem legal, assim, um ambiente escuro. Aí cada vez que um aluno vai falar sua opção, né, de curso, aí acende uma luz em cima dele, daí ele levanta, tipo assim, daí tipo é como se ele tivesse a luz do saber, da iluminação divina, e faz lá escolhe o seu curso. O que eu acho interessante é que quando o cara escolhe que é engenheiro, que escolhe que é médico, que escolhe que é advogado, que escolhe sei lá o quê, não precisa justificar, mas aí quando uma menina diz assim, eu quero ser professora, é o que eu amo. Porra, então tem que justificar que vai ser professor porque ama, então o cara vai ser engenheiro, não é porque ama, é por causa de quê então? Quer dizer, então por que tem que dizer que vai ser professor porque eu amo? É porque realmente a nossa classe é bem desgraçada, né? Bem desfavorecida, então quando a gente quer ser professor, a gente tem que justificar por que a gente quer ser professor, porque a gente ama, porque a gente gosta de sofrer, tipo assim, né? Então fica essa ressalva desse comercial que foi infeliz em colocar aquela guria falando que quer ser professor porque ama, né? Claro que a gente é professor porque ama, mas não é só por isso também, né? E as outras profissões, daí não tem essa relação amorosa com a sua profissão, pô, então ficou meio chato aquilo ali, né? Muito, muito legal isso que tu falou,
porque, por exemplo, o curso de Direito, que é super valorizado, você, cara, você é advogado, nada contra quem quer ser advogado, mas é um curso que poderia parar por uns 5 anos. Porque já tem muito, tem muito advogado aí no mundo, né? No Brasil, principalmente. E o cara, às vezes, é advogado e não consegue exercer a profissão porque também não tem onde entrar no mercado de trabalho para exercer a profissão que se formou, enfim, estudou 4, 5 anos, não sei quanto é o tempo da faculdade de Direito. No entanto, professores... E o professor, que é a profissão que forma todas as outras, né? Tá faltando. Tá faltando e é subvalorizado, bem como tu falou. Muito interessante essa... É muito difícil, ninguém quer ser professor, né? A professora perguntou já em sala de aula, a professora Janice, esses tempos, perguntou quem queria ser professora ali do cursinho. E acho que umas 2, 3 pessoas que levantaram a mão, assim, dizendo que... 2 pessoas que levantaram a mão, dizendo, eu fui uma delas, né? Que queriam ser professores, assim. E é muito triste ver isso, porque, né, são os professores que estão ali ajudando nós, né? A Bruna, uma vez, tá conversando a gente conversando, ela disse que achava que os alunos dali, eles deveriam sim estar ali, mas ter uma obrigação, sei lá, não é uma obrigação, uma consciência social, assim, porque, pô, eles estão ali no cursinho, tem professores ali, tipo, eu não quero ser professor e tal. Pô, mas são os professores que estão ali se disponibilizando de dar aula, sabe, do tempo deles, né, gratuitamente, né, e tá ali fazendo um projeto legal ali, sabe, e aí eles, eu não quero ser professor, pô, tu não achou legal isso tudo? Claro, tudo bem, acho que ninguém é obrigado. Mas aí pensa na força do sistema, né, a força que o sistema tem para dizer pro cara não ser professor, né, então o sistema é muito forte, né, vai dizer não seja professor morre de fome, entendeu, então isso pesa muito na hora da escolha também, entendeu? Mas sem compensação, então, a gente fica meio fraco frente a isso, né? A gente vai com todo amor, a gente faz toda aquela história lá, né? E claro que a gente gostaria que muitos abraçassem também a causa do magistério. Mas o sistema, ele é muito forte, né? E ele coloca pra ti que não vale a pena, né? Então não é fácil. Em compensação... Eu já me contaminei assim, com aquela energia toda de estar em sala de aula, de estar ali dividindo as tuas experiências com outras pessoas dividindo também a experiência contigo. Eu acho que tu cresce humanamente, né, com isso tudo, né, estando em sala de aula. Tu consegue ver o problema do outro, ver a situação do outro e, sei lá, e fazer alguma coisa pelo aluno, pela educação, que é uma luta mesmo, né. E deveria, sim, ter mais gente engajada nessa luta. É uma pena, né? E fora que a capacidade de influência que o professor tem na vida de qualquer ser humano é inimaginável, né? Quem de vocês não se lembra aí dos professores do ensino fundamental, às vezes do ensino infantil até lá do prézinho, né? Ou ensino médio. Sempre tem situações que tu pode lembrar, que tu relembra. Ou alguma dica que o professor te deu, alguma mijada que o professor te deu, mas tu se lembra daquilo com a capacidade fica a dica, né? Fica a dica assim, né? Quando tu encontra, eu sei isso, eu, graças a Deus, sofro desse bem, né? O aluno te vê, professor, tu deu aula pra mim, não sei o que, às vezes eu nem lembro, né? Porque muita gente tal, tu deu aula pra mim em tal ano, lá em tal lugar, não sei o que, que legal, não sei o que, né? Todo aquele remember assim, né? Pô, que te contagia, pô, que legal. Mas aí quando a pessoa encontra o dentista na fila, assim, dentista, lembra que tu arrancou meu dente, não sei o que, ninguém faz isso, entendeu? Então o professor tem essa benéfica aí de ser relembrado, de ser abraçado e acarinhado, né? Dentista, né? Advogado também, advogado, né? Lembra, advogado, que tu me defendeu lá e tal, foi muito legal, bom, que momentos alegres que nós passamos, né? Então não tem isso, né? Então professor também tem as suas vantagens, né? E outra coisa, só para complementar aqui rapidamente, que eu falei sobre a propaganda institucional e não falei sobre a reforma do ensino médio. Eu quero falar assim rapidamente, eu não tenho assim grandes conhecimentos, vou confessar assim, porque o que eu li é o que está no papel, né? E é bastante material para ler. E o que acontece? Tá bonito, né? Mas aí sempre tem aquela relação teórico-prática, né? E sempre eu tenho medo de documentos e leis são feitas assim em épocas meio confusas, né? E uma coisa que está guardada há tanto tempo e agora nesse momento então a coisa meio que sai da gaveta, né? E eu vejo assim, uma corda ela pode ser usada para salvar uma pessoa que está caindo de um precipício, mas uma corda também pode ser usada para enforcar alguém ou para amordaçar alguém.
né? Então tem que se pensar se essa corda que está sendo veiculada é uma corda que vai amordaçar, vai enforcar ou vai realmente salvar alguém que está no precipício. Então fica aí para reflexão sobre isso, né? Não se atirem assim na primeira. Né? Eu gostaria de saber de vocês, alunos, estudantes do Minervino, como é que funciona a rotina de estudo de vocês? É bem complicado, assim, porque a gente tem aula todos os dias, né? E aí, eu, por exemplo, eu trabalho, então eu acordo da manhã, vou trabalhar, volto e tenho aula, e tem que ter tempo pra estudar, no ônibus, né? Que é a maior parte do dia. Então é bem complicado, assim. Mas eu acho que tudo que dá pra organizar, assim. Eu acho que eu não tô bem organizada ainda, mas é bem complicado. Pelo menos pra mim é complicado. Mas quando é uma coisa que eu quero muito, então, né? Acredito que a maioria do cursinho também, né? Mas tudo que é difícil é melhor, então. Acho que a gente não está organizado ainda bem para fazer uns grupos de estudo. Eu tive a ideia de fazer, só que a gente não conseguiu ainda organizar e juntar, né, as pessoas. A gente está ainda aí planejando ainda e a gente está com muita vontade de fazer, só que a gente não está conseguindo fazer isso tudo, né? Mas a gente vai se organizar e a gente quer, sei lá, pegar as pessoas que estão mais assim engajadas, assim, vamos lá, vamos estudar. Pegar um grupo, de repente esse grupo aqui é forte, esse grupo aqui a gente vai ser forte, vamos se fortalecer um ao outro e vamos lá, temos que ter um resultado no final do ano e tal. A gente ainda está planejando isso, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. No cursinho a gente não está pensando como se fôssemos competidores de uma vaga, mas a gente é uma família, né? A gente chega... Fala um pouco mais perto, assim, ó. A gente é família, né? A gente quer se ajudar e se ajudando a gente consegue um resultado bem melhor. Então a gente procura estudar um pouco mais junto. Eu com a Adriane estamos estudando bastante juntos, né? E a gente quer fazer isso com o curso inteiro, que eu acho que é uma forma da gente aprender de um jeito bem mais forte. A dinâmica de estudos, eu acho que ela é melhor em grupo, porque se tu entendeu e teu colega não entendeu, que nem Gabriel entendeu matemática, mas não entendeu física. Eu entendi física, mas eu não entendi matemática. Então, a troca, ela facilita até o teu cérebro para ele assimilar isso. Então, que nem durante as aulas a gente faz isso. Que nem, eu não entendi isso. De notação científica. Tu explicando, além de tu estar ajudando o teu colega, tu tá fixando aquilo na tua cabeça. Então, tu vai aprender melhor, tu vai estar ajudando a pessoa do teu lado, e vocês vão se ajudando até ir. E eu acho que é melhor. Em grupo, eu acho que essa troca de informações, ela funciona melhor. E tu, Jara, como é a tua rotina de estudo? A minha rotina de trabalho é bem intensa, né? Mas eu vejo assim que a gente está no momento agora do ano da preparação, né? Que é aquele ano do start agora, que tem que, tipo, encarar mesmo a coisa de forma bastante séria, né? E eu sempre costumo dizer isso, eu falo para todos os alunos. Enquanto tu não está estudando, naquele momento alguém está estudando por ti, sempre. Tu tá, de repente, no banheiro lá, fazendo tua necessidade, naquele momento, né, de intensa atividade, meditação, naquele momento tu não está estudando, às vezes até tá, né, mas não está estudando, alguém vai estar estudando naquele momento. Então sempre tem alguém estudando. 3 horas da manhã, sim, às vezes sábado, eu sei porque às vezes faço a minha festinha, né, todo mundo sabe que eu vou no sertanejinho, né, fazer aquele pezinho. E aí eu chego de madrugada, às vezes chego em casa 3, 4 horas da manhã, às vezes um pouco mais também. E eu sempre dou aquela verificada no Facebook e sempre tem alguém estudando. Por que eu sei? Porque eu entro, a minha bolinha fica verde lá e alguém sempre... professor, eu sei que é tarde, mas eu tenho uma dúvida, não sei o que, pode me responder? E eu sempre respondo. Então, 3 da manhã, sábado, tem gente estudando. Então, sempre tem alguém estudando. Então, a gente também tem que fazer essa rotina. Então, é necessário que se despenda um tempo aí para estudo, né? É um sonho, é um projeto, então a coisa não vai cair de graça no colo, né? Então é necessário que se faça uma rotina de estudos, um cronograma, marcar um horário fixo, né?
já avisa para ninguém me atrapalhar naquele horário que tu vai estar estudando, é necessário. Continuando um pouco sobre essa pergunta sobre a rotina de estudos, queria que o Gabriel falasse um pouco sobre uma guerreira aí, chamada Jaqueline. Como é que é a rotina dela de estudo? A minha mãe é um caso complicado, né? Porque ela trabalha o dia inteiro, sai de casa às 5 horas, 4, ela acorda. 4h30 ela acorda e vai pra guerra. Daí ela pega um ônibus, passa umas 2 horas dentro do ônibus e volta pra casa, sai do trabalho às 4, chega em casa às 5. Daí às 5 ela tem só 1 hora pra se arrumar, só 1 hora em casa, né? Ela usa pra se arrumar e ir pra outra guerra, que é o cursinho também, né? O cursinho tá bem puxado pra ela, né? Às vezes eu vejo ela bem, assim, um semblante bem cansado, de cansaço, Sim. assim, em sala de aula. O semblante... É uma guerreira, e ela trabalha com produção, né? E produção é bem cansativo mesmo. O dia inteiro ali em pé, produção, né? O chá de chave na esteira ali e tal. Então, pra ela é matar um leão, assim. Eu já vejo que é um leão que ela mata por noite pra poder estar ali e estudando. Eu admiro muito ela pela luta dela. E é horrível que ela tem um problema no pé, né? Ela tem esporão calcâneo. Daí ela trabalha o dia inteiro de pé. Ela não senta, né? Porque até tem como puxar um banquinho assim, mas ela acha que é ruim, é como se fosse antiético, né? Trabalhar de pé. Então ela trabalha sentada, então ela trabalha de pé o dia inteiro e cansa os braços e dá pra ver aquele... Se tu for olhar bem, tu vai ver que o corpo dela, os músculos estão... O corpo dela não tá aguentando. Tá acabando com ela essa produção. Então, ainda com isso, ela chega no curso e quebra a cabeça tentando fazer alguma coisa, e o horário que ela estuda mesmo é só no final de semana. Um tempo que era pra ela descansar, ela tá estudando. E todo mundo vê que no curso ela tá cansada, mas ela tá rindo e tá brincando com todo mundo. E tá lá de bom humor. Mesmo cansada, mesmo tendo acordado. Não. Ela trabalha... Ela trabalha Ela dorme umas 5 horas por dia e era isso. Geralmente eu chamo ela pra conversar, ela tá no intervalo do serviço. Tá acabando o intervalo. Ela dá tchau pra mim e tal. Todos nós admiramos muito a Jaqueline, com certeza. Sim. E antes de dizer a notícia, a novidade, aí tem a última pergunta? Sim, eu quero saber de cada um de vocês um ponto positivo e um ponto negativo do cursinho. Ponto positivo do cursinho... O ponto positivo é o ponto negativo. Porque a gente adquire conhecimento. E ignorância é um dom. Então, quando a gente perde essa ignorância, assim, essa falta de conhecimento que a gente tinha antes, a gente acaba se perdendo um pouco e ficando preocupado. Porque teve um Cultura e Cidadania que era sobre os transgênicos e sobre os alimentos, e eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado. Então, todo sábado, não é todo sábado, mas uma vez por mês tem Cultura e Cidadania, e é preocupante tudo que eles abordam lá, e tudo que é abordado lá é preocupante. Então, eu acho que o ponto negativo não é um ponto negativo, é um ponto positivo. É nos tornar pensantes, né? Então, é isso. É o único ponto negativo que tem no cursinho, que não é um ponto positivo, é negativo. Eu acho que um ponto positivo... um ponto positivo, né, é o segmento, né, desse projeto aí que está indo, né, do Minervino. E eu acho que o ponto negativo, sei lá, vou falar uma coisa que deve ser meio polêmico, que são, assim, aquela coisa do professor, assim, que ele não tem tanta experiência com cursinho, né. A gente sabe que tem professores ali que não tem tanta experiência assim, outros que não como é que eu vou colocar, assim, sem ofender os professores, se magoarem. A gente acaba, eu andei conversando com alguns colegas e é inevitável, a gente acaba
comparando alguns professores, assim, né, que tem mais experiência, tipo, todo mundo fala muito bem do professor Jairo, né, que ele a aula dele é muito produtiva, né, porque ele procura não escrever no quadro, ele leva uns videoaula, e é uma coisa que eu acho que é bem da vibe de cursinho mesmo, né, os slides, né, e tal, aí a gente não perde tempo escrevendo, copiando, quando uma aula que a gente copia mais, sei lá, ela fica um pouco mais cansativa. Mas isso é do jeito de cada um, né? Que cada professor tem um jeito de ensinar e tal. Outros não têm tanta experiência. Mas eu acho, não sei se é um ponto negativo, assim, né? E tem muitos alunos também ali que eu andei conversando que tem uma certa experiência com cursinho e acabo comparando isso, né? Que eles já vêm de outros cursinhos, particular e tal, e acabam comparando, né? Mas não tá tanto, não tá e tal, não tá... Ou também acho que a gente tá meio frustrado mesmo, porque daqui a pouco o Enem tá aí, e a gente fica naquela expectativa de que, não tô preparado ainda, não tô preparado ainda. Eu acho que isso acontece também, né? E aí a gente acaba, sei lá, acho que a aula que não tá rendendo e tal. Mas aí tem a questão de ter que estudar também, né? É isso. Eu vejo como assim, o ponto positivo é o cursinho em si. Ele é uma coisa que veio para nós, é uma coisa positiva, então esse é o lado positivo. O ponto negativo para mim é ele ter que existir, a gente não sair pronto do ensino médio direto para a faculdade, a gente tem que passar por tudo aquilo que era para a gente saber já. Um ponto negativo em si do cursinho eu não vejo, eu acho que é uma coisa que a gente está construindo, assim, problemas sempre vão ter, mas assim como tem um problema, a gente tem que sempre achar a solução. Então, para mim é isso. O ponto positivo do cursinho é ele ter existido e ele ter partido, assim, da onde ninguém dava nada e agora tomou a proporção que tomou e está ajudando tanta gente. O ponto negativo, eu acho que seja mesmo isso, de todo o conhecimento que a gente está adquirindo, a gente abre um pouco os olhos e a gente fica meio apavorado mesmo. Porque... a gente vai ter uma aula e a gente vai descobrir que a nossa comida está contaminada, a nossa carne está contaminada, a gente não tá a gente acha que está tudo bem e não tá. Até a parte da política. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre política e lá dentro a gente tem vários posicionamentos. E é isso. E tu, Jairo, qual é o ponto positivo e negativo do Minervino? Assim, o ponto positivo, né? Agora eu vou ser um pouco egoísta. O ponto positivo, assim, para mim, né, como profissional, né, como professor, é de ter oportunidade de realmente, né, de uma forma até muito intensa, assim, de ter oportunidade de mexer com o destino de pessoas, né, de eu ter a possibilidade de contribuir numa mudança que pode ser para o resto da vida da pessoa, né? Porque realmente nós aqui que já passamos por universidade, nós sabemos que a pessoa é uma antes e depois da universidade, né? É um outro ambiente assim muito bacana, muito legal, que traz muita riqueza, né? Então o fato de eu poder contribuir, mesmo que seja de forma pequena, mas contribuir para que pessoas que numa outra perspectiva não teriam essa possibilidade, né, de eu estar ali, contribuir, fazer com que essa pessoa então tenha essa oportunidade de frequentar a universidade, de também mudar a sua vida na questão financeira, porque, né, quem não quer também, né, melhorar seu aspecto financeiro e ter uma vida digna, né, para si e para os seus, né? Então essa oportunidade que eu estou tendo, isso aí é impagável, né? Então faço com muito prazer, isso me dá me sinto muito privilegiado. E o aspecto negativo, aí eu vou concordar ali com a Michele. Bom, não, mas é que é a piada interna, entendeu? Eu sei que é, Bruna. É a piada interna da aula, então agora vai pro pessoal que está em casa, o pessoal em casa vai lembrar, né? Michele, não é Michele, mas tu conhece uma Michele, né? É a piada interna lá da aula. Então, vai conhecer, se não conhece, vai conhecer. E às vezes tem na aula e eu apresento ali, tá ali a Michele, te apresento. Então. E é a piada interna. Os alunos que estão em casa, eles estão entendendo. Então, eu concordo também com a Bruna que o fato de precisar, né, desse espaço, então foi por isso que foi uma forma egoísta minha de
né, de me sentir realizado profissionalmente, né? Mas seria melhor se eu não precisasse, né? Se não precisasse existir o Minervino, se todos tivessem já esse aprontamento e pudesse então ir entrar para a universidade de forma assim mais direta, né? Mas, como eu sempre falo, né? É o que tem para hoje, é o prato do dia, né? Então, vamos regozijar, né, com esse prato. Ok? E tu, Freitas, um ponto positivo e um ponto negativo? Bom, ponto positivo é que a gente está conseguindo seguir o preceito do Cipriano Barata. Quando pergunta para nós qual é a nossa ideologia, a gente diz, nossa ideologia é a prática. Né? A gente está fazendo, a gente não está teorizando sobre educação popular, a gente está fazendo, não está teorizando sobre cursinho popular, está fazendo, né? A gente está aprendendo na prática, mais preocupados com a prática do que com a teoria, ou com leitura, com estudo, né? Fazendo essas mudanças reais acontecerem, né? E o lado positivo é que, para bem ou para mal, o Minervino de Oliveira está ajudando outros cursinhos, né? Vai ter um novo projeto aí de cursinho, de reforço escolar preparatório para o Enem aí dentro do Júlio César. E também o nosso polígrafo vai ser usado aí por um cursinho lá de Florianópolis, chamado Maria Brandão. Então a gente está, além de proporcionar aos nossos alunos aí essas aulas gratuitas aí com ótimos professores, que estão aprendendo a lecionar na prática também. Né? Então a gente está ajudando esses outros cursinhos aí a acontecerem. Isso aí é um ponto positivo. Nossa organização é coletiva, é uma organização boa, forte, e está ajudando outros cursinhos. E o lado negativo é que até agora eu não sei qual é a metade de 2 mais 2. Me ajuda, Jário? A história da metade do 2 mais 2. É meio de pronúncia, né? Quase semântico. Metade de 2 mais 2. Se eu pensar 2 mais 2, primeiro, 2 mais 2 é 4, metade de 4 é 2. Então metade de 2 mais 2 é 4. Mas se eu pensar metade de 2, pausa, mais 2, pô, metade de 2 é 1, mais 2 é 3, né? Então fica essa questão, essas pegadinhas aí, né? De metade de 2 mais 2, quanto que é? Então, é 2 ou é 3, né? Aí depende da hierarquia aí das operações, aí de como se pensa, né? Okay. Bom, vamos nos encaminhando aí pro final dessa conversa, desse bate-papo aí. Eu quero... Vamos se encaminhar pro final aí, antes da notícia aí, no final. Então, faz a notícia aí primeiro. Não, vamos terminar primeiro. Depois eu falo a notícia. Eu queria saber se o X-Tábua aqui do Morro Santana ainda existe. Tem que perguntar. Quem poderia... Não chegou ainda aí. Quem poderia me responder essa pergunta? Daqui a pouco ele tá aí, acho que ele pode te responder. A gente pergunta pra ele. Perguntei alguém na comunidade. Onde é que ficava esse X-Tábua, tu lembra? Fica aqui no morro aqui, lá, logo na subida ali da principal ali pra subir pro morro ali. Eu não me lembro o nome da rua ali. Não, mas acho que antes da notícia vamos para as despedidas. Então vamos lá, pode começar aí. Uma mensagem final aí de vocês, pros ouvintes. Faça a despedida aí. A mensagem final. Bom, doutor, quero dizer que eu quero agradecer, né, por estar aqui, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo falar sobre o cursinho popular. E foi bom, foi bom estar aqui e tal. E é isso. É isso. Eu quero agradecer por poder estar representando junto com mais 3, né, mais 3 alunos, representar os alunos do Minervino e os alunos que são de escola pública e estão tentando uma vaga. Então eu agradeço primeiramente aos professores que se empenharam a nos ajudar, né, por nada praticamente. E queria agradecer ao Freitas e à Ana Paula também, que ajudou no projeto. E é isso. Sigo a mesma linha do Gabriel. Acho que agradecer primeiramente aos professores, ao Rafael por essa ideia toda, a tudo que a gente está conseguindo absorver no cursinho, assim, aos colegas, alguns assim que eu tenho mais proximidade. A troca que a gente faz, assim, é muito importante, é muito válida, assim, faz refletir
Porque tu conhece a realidade de outras pessoas, por mais que seja no mesmo ambiente que o teu, assim, são vidas completamente diferentes. Eu acho que além de aprender o que a gente está ali no cursinho, a gente aprende muito mais, que é da vida. Então, é isso. Para mim, está sendo uma experiência, assim, indescritível. É sempre uma honra tocar no nome do cursinho e falar as coisas que ele proporciona. Tanto aqui, quanto no diário, quanto em casa. É sempre muito bom falar do cursinho, porque ele é muito bom e falar sobre ele é uma honra. E agradecer aos professores, por além da... Eles estão lá transmitindo conhecimento e sendo a nossa porta mesmo, a nossa luz para entrar numa faculdade. Tá, eu só vou voltar aqui na questão ali do... Não é do X. Do ponto negativo ali do cursinho e tal, dos professores, daqueles que não têm experiência em sala de aula. Mesmo eles não tendo experiência em sala de aula, eles estão dando o máximo deles, e a gente vê isso em aula, né? E também que mesmo eles não tendo experiência, a gente está aprendendo muito com eles, tenho certeza que eles também estão aprendendo muito com a gente, né? E não quero que ninguém fique magoado, sei lá, com o que eu falei aqui, né? E sei lá, querer, né, me descontar lá ou não querer me explicar alguma coisa. Desculpa aí, viu, gente? Tchau. Não, mas justamente isso que tu falou, Ana, é o que eu considero essencial de uma educação popular, que é o que é praticado em qualquer cursinho PVP, né, o pré-vestibular popular, que é onde o professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor, né? Então, assim como tem professores que estão aprendendo como fazer uma aula no pré-vestibular popular, tem alunos que estão aprendendo a se organizar para estudar no cursinho popular também. E então, hoje dois lados estão aprendendo junto. E hoje o professor que não tem tanta experiência, ele imagina que os professores que têm experiência, eles começaram de algum lugar, né? Começaram também de algum não sabendo explicar de uma forma mais didática, ou aquela ânsia de explicar tanto conteúdo bacana acaba se perdendo um pouco, mas isso faz parte do processo. Bom, Fábio, antes de então falar a notícia aí, antes de falar a notícia, o Jairo vai se despedir, dar suas mensagens finais aí para os nossos ouvintes. Bom, eu queria fazer um agradecimento, né, em nome dos professores, dos nossos alunos, de toda a comunidade do Minervino, essa oportunidade que a Rádio Comunitária do Morro está nos dando, na Voz do Morro, que, fazendo um trocadilho, está ouvindo a nossa voz, né? E a gente fica bastante orgulhoso e se sente bastante satisfeito em poder vir aqui falar com vocês. Então, o pessoal que está nos ouvindo aí, fica aquele recado, né? O pessoal da periferia que deve ocupar os espaços que lhes são devidos e cabidos, né? E que os adolescentes aí, jovens estudantes e trabalhadores, né, não se sintam acuados por aqueles que te dizem que tu não pode, né, porque realmente tu pode, né? Eles dizem que tu não pode porque eles precisam de ti na forma como eles escolheram, né, onde eles vão se beneficiar do teu trabalho e onde eles vão ficar cada vez mais ricos, né? Então eles precisam disso. Então eles vão colocar para ti que tu não pode. Mas aí nós estamos dizendo para ti que tu pode. Então procura aí um curso popular, né? Tem vários, estão se proliferando, graças a Deus, os cursos estão se proliferando, os populares. Então procura te informar, né? Te matricula, te inscreve, vai à luta, né? E fecha os ouvidos para aqueles que te dizem que tu não pode, né? Porque realmente tu pode, né? Tem a capacidade de conseguir um lugar que te é devido nos espaços sociais. Bom, Fábio, então antes da notícia, vamos terminar o programa? Não, primeiro tu vai dar a notícia, depois tu vai terminar. Não, teve uma última reunião aí, teve um falecimento, né, de uma estudante no Instituto Federal, que é o lugar onde a gente leciona, a sede do cursinho das aulas, né? Então teve de luto. Então a gente mudou o lugar para nossa reunião geral, né? Que foi, a gente faz uma reunião geral para a gente deliberar decisões coletivas aí do coletivo que organiza o cursinho. Então a gente fez a reunião geral esse sábado lá no Júlio César, uma escola mais bem localizada, no 43, né? E aí eles estavam com uma atividade e a gente teve que continuar a reunião na Praça 43.
né, onde quase teve uma videoaula ao vivo lá com o megafone aí do professor Jairo. A notícia é interna, né, é de interesse interno aí dos alunos minervinos da organização, que a professora Tiele vai se ausentar do cursinho, então vai ter mudança na história geral, que vai ser eu e o Christian. Eu e o Christian vão dar aula de história geral aí e vão bagunçar a cabeça da gurizada aí. O Christian e eu, nós dois foram... Não sei se eles estão felizes ou estão tristes com isso. Não, estão tristes, velho. É notícia fúnebre, né, velho? Mas tudo bem. Mas dois professores de história, agradar a história da FAPA, né, da Faculdade do Pobre Alvoradense. E com isso eu me despeço. E meu recado final é um muito obrigado aí à audiência, aos trabalhadores e estudantes aí do Morro Santana, da Vila das Laranjeiras, do Umbu, da Alvorada, Cachoeirinha. E nós vamos fazer um cursinho popular lá em Cachoeirinha, certamente, né, companheiro Jairo? Eu me despeço aqui, um abraço no coração de todo mundo. Tá, muito obrigado aí ao pessoal, aos alunos, né, ao professor Jairo. E semana que vem estamos de volta, ou não, no História em Pauta. Com história, educação e polêmica. E nós vamos encerrar com uma música da banda uruguaia Pecho e Fierro, que quem me apresentou essa banda foi o Rodrigo aqui, nosso companheiro da rádio A Voz do Morro, né? E essa banda, ela começa a música com a seguinte frase, que antigamente os trabalhadores eles iam a cavalo trabalhar, e hoje em dia eles vão sobre 4 rodas, né? Mas não continua no mesmo sentido de galopear, assim, né? Então vai essa banda uruguaia aí, que é com certeza uma banda classista, e apresentando para quem não conhece e para aqueles que já conhecem, vale a pena ir atrás do material dessa banda, que é bem legal. Então fica aí com Pecho e Fierro Galopeira, e até domingo que vem com mais um História em Pauta, História, Educação e Polêmica.